anos servindo como sacerdote, como padre, ali na cidade de Parnaíba e Luiz Correia. Desde pequeno eu fui criado no meio de uma família, de um povo muito religioso. E o desejo da minha mãe desde pequeno era que eu pudesse ser padre, no meio da família. E desde os 7 anos de idade, já sendo levado para a igreja, eu tinha algo diferente dos demais colegas da mesma faixa etária, ali no meu bairro, na minha rua. Eu era uma criança normal, brincava com eles, mas de repente, ali no meio da brincadeira, parava de brincar, chamava eles lá para a casa da minha mãe, e lá no meu quarto, quando eles entravam ali, as cadeiras já estavam arrumadas. Já tinha uma mesinha com a Bíblia aberta e algumas imagens lá em cima. E ali eu convidava, tinha aquele poder de persuadir, de ali convocar meus colegas da mesma faixa etária, para que eles ali tirassem um momento de reza, ali junto comigo. Fiz a primeira Eucaristia, em seguida a Crisma, e logo em seguida fui introduzido pela minha própria mãe, ali no seminário da cidade de Parnaíba. Passei cerca de 8 anos ali no seminário, até que eu me formei, fui ordenado, e logo em seguida estava prestando auxílio, serviço na cidade de Parnaíba e também na cidade de Luiz Correia. Mas eu confesso para os amados irmãos, irmãs e amigos ouvintes, que durante esses 8 anos que eu passei ali naquele convento, foram 8 anos de terror, de escândalo. Porque uma coisa é você ver uma pessoa, um sacerdote, no altar, de batina, estola, todo arrumado, celebrando uma missa, um casamento, realizando o batismo de uma criança. E outra coisa é a convivência desses sacerdotes e seminaristas ali dentro do convento. Infelizmente, muitas pessoas não sabem, mas ali dentro do convento acontece muito a questão do homossexualismo. Acontece muito a questão da prostituição, da bebedeira. Que a Jesus veio aceitar. E agora, você neste muitas momento, vezes acredita que aqueles que já foram dessa religião, de Jesus, já foram aqui romanos, católicos romanos, Assembleia de Deus do Céu, sempre tinham aquela devoção pelo sacerdote, pelo padre. Um homem de Deus. Jesus, a Bíblia nos fala que o sacerdote, dele, o pastor pois hoje, ele vem a contar. Ele é um homem aqui de nessa Deus, pregação que ele é o está anjo da igreja, é o representante de Deus aqui nessa baixa terra. Louvado seja Deus. Com esse padre, e muitas pessoas até hoje vivem enganadas ao imaginarem que aquela pessoa que está ali todo bem arrumado, de batina, estola, fazendo aquela celebração, ele é uma pessoa casta, uma pessoa santa, porque ao ser ordenado faz o voto de pobreza. Por que o voto de pobreza? Muitas pessoas me perguntam. É porque o padre, tudo que ele adquirir, que ele ganhar, ele vier adquirir durante a sua trajetória ministerial, pertence à igreja. Ele não tem direito a nada, só tem direito de usar, de usufruir. Mediante isso, ele faz o voto de castidade. Ele não pode se casar, porque a partir do momento que ele se casa, a esposa tem direito aos seus bens. E ele não pode se casar justamente por causa do voto de pobreza. Porque ele morreu, deixou um carro, deixou casa, deixou fazendas, gado,
fica tudo para a igreja. Então, o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de santidade. E ali, infelizmente, naquele convento, irmãos, foram 8 anos vendo escândalos. Logo lá na entrada, me recordo como os dias de hoje, na entrada do convento, logo lá na copa, já ficava em cima da mesa aqueles garrafão de 5 litros de vinho Padre Cícero. Aí ali, os seminaristas, os padres entravam lá no convento em Parnaíba, enchiam o copo, tomavam. Eu pensava que não, depois de 2, 3 copos já estava para lá de Bagdá, falando besteira, querendo fazer coisas profanas, coisas erradas ali, com outros padres e seminaristas, uso de drogas ilícitas, uso de cigarro e outras coisas mais. Só a misericórdia de Deus. Quem convive dentro de um convento realmente presencia, vê, vivencia ali o que é realmente a vida de um sacerdote da Igreja Católica Romana. Ex-padre, pastor Fabrício. E eu já estava cansado disso. Pastor de uma igreja em Parnaíba, porque eu jamais imaginava que isso era daquele jeito. De tal forma que quando eu fui ordenado, assim que eu fui ordenado, eu falei para minha mãe que meu desejo não era mais morar ali no convento, mas morar na casa dela. E ela aceitou, preparou um quarto para mim. Eu já estava morando na casa dela, já recém-ordenado, fazendo celebrações tanto na cidade de Parnaíba, como também na cidade de Luiz Correia, onde eu auxiliava o pároco da cidade de Luiz Correia. E me recordo como hoje, irmãos, quando eu já estava com cerca de 2 anos exercendo esse ministério, eu ia constantemente, após a celebração da missa das 6 horas da manhã, eu ia para o mercado lá da cidade de Parnaíba, conhecido como Mercado do Bairro de Fátima, um mercado que antigamente era muito famoso ali na cidade. E lá a minha avó, ela tinha uma banca de condimentos, ela vendia alho, corante, temperos, né, para colocar em comida. E todo dia eu visitava ela. Eu tinha o maior prazer, aquele orgulho, aquela satisfação de sair de dentro lá da igreja, onde eu fazia aquela celebração diária, todos os dias às 6 da manhã, saía de batina, de estola, entrava ali naquele mercado público, e ali eu era muito ovacionado, as pessoas religiosas gostavam muito ali da minha presença. Ali eu fazia um momento ali de reza, aquela coisa toda ali com eles. E em seguida, quando terminava, eu me direcionava até a banca da minha avó, onde tomava um café e ia embora. Mas quando acabava esse momento lá com o povo católico, ali eu era confrontado em seguida com o povo evangélico, que eu chamava antigamente de protestante. Eu era confrontado pelos protestantes. Vocês, para mim, na época, eram protestantes. Ainda hoje é, né? Aí para eles. E aí, meus amados, eles chegavam, era um grupo pequeno, na época eram 6, 7, chegavam para mim com a Bíblia deles e ali faziam determinados questionamentos bíblicos. A pessoa que passa 8 anos num convento, 3 anos estudando filosofia e quase 5 anos estudando ali teologia, mas uma teologia distorcida, voltada ali para os documentos da igreja, os documentos antigos da igreja romana, não tinha aquele mesmo conhecimento, aquela profundidade que eles tinham, que vocês têm, que graças a Deus o povo de Deus tem,
Porque para nós a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta. A Igreja Romana não é. A Igreja Romana, a Bíblia Sagrada, ela fica em segundo lugar, porque vem os documentos da Igreja em primeiro. Os ensinamentos apócrifos que tem lá nos documentos. E ali eles vinham e debatiam e eu não tinha muito argumento. E aí eu me sentia meio coagido de tal forma que eu fiz um propósito. Eu disse, eu vou começar a partir de hoje a ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, porque eu quero ter argumentos bíblicos para me debater com esse povo. E a partir do momento que eu tomei essa atitude, que eu fiz esse propósito, aconteceu o que Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eita glória! Porque essa palavra aqui, meus irmãos, ela é viva e eficaz. Não importa qual seja a Bíblia, a tradução, se católica, se protestante, é a palavra de Deus. E um versículo só dessa palavra é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa na face dessa terra. Glória a Deus! Por isso é importante desse combustível estar presente constantemente na nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Aí eu comecei a dedicar noites, madrugadas, iniciava cerca de 10 horas da noite, quando eu pensava que não, já era 5:30 da manhã, o sol já estava saindo, fazendo rascunhos, lendo a palavra de Deus, e foi a partir daí que a própria palavra, numa Bíblia de edição romana, começou a confrontar com diversos atos que eu praticava ali naquela época. De tal forma que nem eu mesmo estava mais acreditando, crendo naquilo que eu praticava ali na frente. Já estava batendo de frente comigo mesmo. De tal forma que eu já estava vivendo oprimido, de forma depressiva. Procurava ali meus superiores para ter explicações de determinados assuntos dentro da Bíblia Sagrada, e eles não me davam respostas convincentes. Apenas diziam que a Bíblia dizia uma coisa, mas nós deveríamos seguir o que a igreja ensinava, o que os escritos, os documentos orientavam. E a partir daí foi onde eu comecei a sofrer. Sofrer de tal forma, irmãos, eu comecei a me recuar. Era convocado para fazer uma celebração de um batismo, eu me recuava. Eu dizia, não, estou doente, não dá certo. Porque a Bíblia não nos ensina acerca de batismo de criança. O ex-padre Fabrício Uma criança aceitou a Jesus inocente, e hoje está pregando a ela não palavra de Deus. sabe ainda o que quer da vida.